Continuando as aulas de matemática discreta, vimos na aula passada a implicação lógica, que não é um operador lógico, né? É basicamente dizendo que o operador lógico de condicional, ele é uma tautologia, é sempre verdade, né? Então, por exemplo, quando a gente diz aqui que P implica P ou Q, né? Essa lei da adição aqui do lado, tá? Então, nós já vimos isso. P implica P ou Q. A gente vê isso facilmente por que fato? Se o P for falso, isso aqui vai ser verdade. A gente já viu que quando a hipótese é falsa, a implicação é sempre verdadeira. E se aqui for verdadeiro, né, o P for verdadeiro, então verdadeiro ou qualquer coisa que venha aqui, como é um ou, será verdadeiro também. Verdadeiro implica verdadeiro, é verdade, né? Então, sempre será uma verdade, tá? Então, já vimos aqui a lei da adição, que P, então a gente escreve assim, né? P equivale não, perdão, implica logicamente P união Q, essa lei da simplificação, P e Q, implica logicamente P, né? E várias outras. Lei do modus ponens, uma das mais importantes. Se nós temos P e P implica Q, né? O P condicional que, isso implica, logicamente, a proposição que, tá? Então, se eu tenho que P é verdade, que P implica que, então isso nós obtemos que, tá? Tem a modus tollens, silogismo hipotético e silogismo disjuntivo, mas lá aqui embaixo nos exercícios vamos já mostrar porque que o silogismo hipotético funciona, que é justamente essa frase aqui, né? Essa afirmação que é P implica Q e Q implica R, implica logicamente o P implica R, tá? Perfeito. Então, já mostramos aqui, e aqui a história do símbolo, né? Que não é um operador lógico, é uma afirmação sobre o operador lógico, gera uma tautologia. Tá bom. Na aula passada, nós já tínhamos feito o exercício 3.28, item A e item B. Vamos agora fazer os itens C até o item I. Então, verifique quais das seguintes afirmações são corretas. P ou Q implica o condicional R, implica logicamente em P condicional R. Isso é verdade. Por quê? Nós já vimos que P ou Q implica R é equivalente a que P implica R e Q implica R. Nós já vimos isso, deixa eu me lembrar aqui qual é o exercício. Um comentário aqui, o item, eu acho que é esse item aqui, o item E, né? Tá? Do 3.19. Uma equivalência que nós já tínhamos visto, e P ou Q, aqui, né? P ou Q implica R, implica logicamente, é equivalente logicamente a que P implica R e Q implica R. Eu tinha comentado na época, no exercício lá, que é o contrário da distributiva, ao invés de ou, é um E. Nesse caso só, né? Tá? É um caso que eu comentei que era curioso. Tá bom, e como nós temos que P implica R e Q implica R, como é um E, tem aqui a lei da simplificação, isso implica logicamente P implica R, P condicional R, tá? Então, como eu já disse antes, às vezes a gente fala esse símbolo, esse operador condicional, às vezes fala o implica, então, esse aqui eu vou ficar tentando falar implica logicamente, tá? Quando falar só implica, em geral, estou me referindo ao operador lógico. Quando falar implica logicamente, estou falando desse símbolo. Pode parecer um pouco confuso, né? Mas espero que fique sempre claro do contexto sobre qual símbolo estamos falando. Perfeito. Então, P condicional Q, ou P implica Q, e não P, implica logicamente, aquele símbolo, né, duplo, em não Q. Isso é falso, né? Por quê? Basta imaginar aqui alguma situação que vai falhar. Vamos pensar aqui
algo que aqui seja verdadeiro. Por exemplo, se o P for falso, se o P for falso, essa implicação vai ser verdadeira, e o P sendo falso, não P será verdadeiro, então vamos ter verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, independente do valor de Q. Então, basta escolher o Q sendo verdadeiro, o não Q será falso, nós teremos V implica falso, que não pode ser verdade, né? Então, basta escolher P sendo falso e Q sendo falso. Falso, falso, o não Q vai ser falso, verdadeiro. Tá. Agora, essa outra, item P bicondicional Q implica, logicamente, em P condicional Q. Nós já vimos que o P bicondicional Q é logicamente equivalente a Q. A P implica Q e Q implica P. P condicional Q e Q condicional P. Tá? A gente já viu isso. E pela regra lá, que a gente acabou de usar aqui, a lei da simplificação, essa da implicação lógica, né? Lei da simplificação, se nós temos um E, a gente pode implica tanto um quanto o outro, né? Logicamente. Tá? Então, nós teremos, como tem esse E, implica tanto P implica Q, quanto P implica Q. Então, temos aqui, P condicional Q. Tá? Então, é verdade esse. Agora, esse outro, item F. P condicional Q implica, logicamente, em P bicondicional Q. Isso é falso, né? Basta tomar um exemplo em que aqui seja verdadeiro e aqui seja falso. Por exemplo, se tomarmos aqui seja verdadeiro e lá seja falso, por exemplo, FF, né? Se tomarmos falso, implica falso, falso condicional falso é verdadeiro, mas aqui falso, não, perdão, isso está errado, não funcionou. Então, falso, verdadeiro, pronto, isso vai funcionar, falso, verdadeiro, falso condicional verdadeiro, isso aqui vai dar tudo verdadeiro, mas falso não é equivalente aqui, né? Bicondicional verdadeiro vai dar falso o resultado aqui. Tudo isso vai dar falso. Verdadeiro não pode implicar falso. Tá? Então é só pegar PF e QV. Item G. P implica Q, implica logicamente em Q. Isso também não é verdade. Tá? Por quê? Basta tomar P sendo falso. Se o P é falso e Q sendo falso, nós teremos o quê? Toda essa implicação aqui, esse condicional, o valor lógico dele será verdadeiro se o P for falso, mas o Q aqui, tomando o Q como falso, vai falhar, porque o V não implica logicamente em F, tá? VF não dá verdadeiro com o condicional, tá? O que mais? P ou Q e não P ou R implica logicamente em Q ou R. Isso aqui é um pouco mais sofisticado, esse item, a gente, vamos usar aqui o condicional, tá? Como é que a gente faz? P ou Q é a mesma coisa que não Q implica P. Basta ver o que é o não Q implica P. O não Q implica P seria o não Q, que é o Q, aparece aqui, ou P. Tá aqui, ou P. Então, isso é igual a isso. Não é que é igual, né? Implica equivalente, né? Equivalência lógica. E o não P ou R, a gente já viu, que há uma regra lá da regra da implicação, equivale logicamente a P implica R. O que é P implica R? Tem o mesmo valor lógico de não P ou R. A gente já viu isso, tá? Então, só troquei esse ou por essa implicação e esse outro ou por esse outra implicação ou condicional, né? Tá. Perfeito. E agora, se nós temos não Q implica P e P implica R, então, ó, esse implica esse e esse implica esse. Já vimos que aqui o silogismo hipotético nos diz o quê? Se P implica Q e Q implica R, então P implica R, tá? Não Q implica P. P implica R, então não Q implica R, tá? E o que significa não Q implica R? A mesma coisa que não Q, que é o próprio Q, ou R. Definição, um modo de ver uma equivalência lógica da implicação, do condicional, tá? A implica B, é a mesma coisa que não A ou B. Então, não Q implica R, é a mesma coisa que não Q, que é o Q, ou
R, tá? Que é justamente o que a gente queria provar aqui. Outro modo de fazer isso é fazendo a tabela periódica, claro, né? Tá bom. Perfeito. E o último item, item I, é para provar justamente o silogismo hipotético que a gente acabou de usar no item anterior. P implica Q e Q implica R, implica logicamente P implica R, tá? O P condicional Q e Q condicional R implica logicamente em P condicional R. Implica logicamente, de novo, aquele símbolo lá, que não é o operador lógico, né? Perfeito. Como é que a gente prova isso? Vamos provar usando a tabela verdade. Aqui está. Então, para fazer a tabela verdade, como são três proposições simples, P, Q e R, vamos precisar de 8 linhas, né? 2 ao cubo, 8. VVV, VVF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFV e FFF. 8 linhas aqui. Perfeito. Vamos calcular primeiro P implica Q e Q implica R. Vamos calcular o seu valor. É fácil ver o seguinte, se o P, enquanto P for F, aqui sempre será verdadeiro, né? Porque o P está aqui na hipótese. E quando o P for verdadeiro, vai ser o mesmo valor do Q, VF, VVFF. Aqui está, VVFF, igualzinho o Q quando o P for verdadeiro, tá? O que mais? Agora o Q implica R. Quando o Q for falso, aqui e aqui, aqui será verdadeiro, aqui e aqui, né? Quando o Q for verdadeiro, será o mesmo valor do R, VF e VF. Aqui, VF, VF, né? Certo. Perfeito. Agora, já calculamos essa coluna. P implica Q. Já calculamos essa coluna. Q implica R. Agora vamos calcular o E. Esse era para ser aquele símbolo, né? Mas não tinha como escrever esse símbolo. Escrevi em português mesmo, E. Mas deveria ter escrito esse símbolo aqui, tá? Então, vamos lá. É só fazer o E dessas duas colunas, V e V, V. Se tiver algum F, é F. F, aqui tem F, aqui só tem V, tem esse F, então é F. Agora V e V. Então, ficou VF, F, F, VF, VV. Tá? Calculamos um lado. Agora vamos calcular o P implica R. P implica R, como é que se calcula? Basta observar o seguinte, como temos aqui na hipótese o P, quando for F, aqui será V. Então, essa parte aqui é fácil, tudo V. E quando for V, o P for V, vai ser o mesmo valor do R, que é VF, VF. Aqui está, VF, VF. Tá? Então, calculamos com facilidade aqui o P implica R. Então, calculamos uma coluna, calculamos a outra. Vamos chamar essa coluna de A, essa coluna de B. Agora, vamos fazer o A condicional B. Enquanto o A for falso, aqui será verdadeiro. E quando o A for verdadeiro, será o mesmo valor do B. Então, se observar, vai ser sempre verdadeiro. V com V, FF. Não existe um V aqui e um F aqui. Seria o único caso em que a implicação falharia, né? Daria falso. Ou seja, sempre verdadeiro é uma tautologia. Então, como A implica B, A implica B. O A condicional B é sempre verdadeiro. Então, nós podemos escrever assim, né? A implica logicamente o B. Porque o A implica B, A condicional B é uma tautologia. Tá? Esse aqui é o chamado silogismo hipotético, que é justamente a transitividade do operador condicional. Aqui, né? P implica Q e Q implica R, ou P condicional Q, Q condicional R. Então, P condicional R, ou P implica R. Ok? Perfeito. Já vimos essa parte aqui de equivalência em contexto específico. Agora vamos passar para a síntese de proposições, a seção 3.4 do livro. Vamos começar com a seção 3.4.1, que são formas normais disjuntivas e conjuntivas. Dada uma tabela verdade com determinadas variáveis lógicas a gente pode imaginar como sendo as proposições simples, né? Como a gente colocou antes. É sempre possível construir uma proposição composta com essas mesmas variáveis que tem essa tabela verdade. Podemos construir essa proposição considerando todas as linhas da tabela em que o resultado desejado é verdadeiro, e escrevendo para cada linha uma subfórmula lógica que é verdadeira para essa combinação de valores. Ou seja, se a gente está basicamente dizendo o seguinte, você me dá uma tabela verdade qualquer,
daqui o P e o Q, e dá um R qualquer, a gente consegue determinar uma fórmula para esse R, baseado no P e no Q, certo? Então, podemos construir uma proposição, considerando todas as linhas da tabela verdade em que o resultado seja verdadeiro. Aqui, no caso, são esses dois valores aqui, VV, né? Tá? Certo. A disjunção de todas essas formas é a proposição desejada. Por exemplo, suponha que queremos construir uma proposição R que tem esta tabela verdade. Então, dado P e o Q, todas as possibilidades de P e Q, F, F, aqui, VV, VF, FV, FF, né? Certo? E o R você me diz que é FV, VF, desse jeito. Então, a gente olha exatamente os valores em que o R é verdadeiro e construímos uma fórmula dizendo exatamente isso. Aqui, nessa linha, o que é que acontece? O P é falso e o Q é verdadeiro. Então, a gente escreve não P e Q. O que é que acontece nessa linha? Não P e Q. Né? O que é que acontece nessa linha, que é verdadeiro também? Acontece o P e não Q ao mesmo tempo. P e não Q. Como pode ser qualquer uma das duas linhas, a gente coloca um ou. Não P e Q ou P e não Q. O R é esse valor. Ele é logicamente equivalente a isso. Tá? Então, basta substituir o R e você vai ver que basta calcular essa expressão e vai ver que vai dar, na tabela verdade, igualzinho ao R que está descrito aqui nessa tabela, tá? Perfeito. Então, vamos lá, de novo. Para a segunda linha, precisamos de uma subfórmula que seja verdadeira apenas quando P igual a F, Q igual a V. Ó. P igual a F, Q igual a V. Já falei isso. Para isso, podemos usar a fórmula não P e Q. Para a terceira linha, que é a linha em que aqui é verdadeiro, né? Também, a fórmula é P e não Q. Então, juntando as duas com um ou, tá? Não P e Q, ou P e não Q. A subfórmula correspondente a cada linha com resultado V é uma conjunção de todas as variáveis ou de suas negações. Especificamente, uma variável deve ser negada na subfórmula se e somente se, nessa linha, ela tem valor F. A fórmula obtida dessa maneira, uma disjunção de conjunções, aqui ó, uma disjunção ou disjunção. De quê? De conjunções, são os es, é o que nós chamamos de uma forma normal disjuntiva, tá? É uma disjunção de conjunções. A construção acima nos permite concluir que toda proposição composta tem uma forma normal disjuntiva, que lhe é logicamente equivalente. Ou seja, qualquer coisa, né? Coisa assim, né? Qualquer proposição, qualquer valor lógico, qualquer tabela verdade pode ser escrito na forma normal conjuntiva. É só ir nos valores, nas linhas em que o valor são verdadeiros e fazer essa construção que acabamos de mostrar, tá? Vamos ter exercício aqui para mostrar exemplos. Outra maneira, que agora é a forma normal conjuntiva, de construir uma proposição a partir de sua tabela verdade, é considerar cada linha que o resultado desejado é falso. Agora, ao invés de olhar os verdadeiros, vamos olhar os falsos para obter a forma normal conjuntiva, tá? E escrever uma fórmula que é falsa apenas para essa combinação de variáveis. Essa fórmula pode ser uma disjunção das variáveis e suas negações. A conjunção dessas fórmulas é a proposição desejada. Então, vamos ver aqui nesse exemplo. Vamos olhar agora só para o falso, né? Falso, os valores falsos, né? Quando é que aqui é falso? Quando aqui o P for falso e o Q for falso. Então, ao invés de escrever não P e não Q, vamos escrever o oposto, P ou Q. Tá? Aqui é um ou. E qual é o outro lado que é outra linha que dá falso aqui? Verdadeiro, verdadeiro. Ao invés de escrever P e Q, como a gente fez antes, na forma normal disjuntiva, a gente coloca o oposto, não P ou não Q. Tá? Com isso, a gente obtém a forma normal conjuntiva. Ok? Então, esse é um modo de obter a forma normal disjuntiva e a forma normal conjuntiva. Isso significa que toda fórmula, toda proposição, por mais estranha que esteja escrita, ela pode sempre ser escrita tanto na forma normal disjuntiva, que é uma disjunção de conjunções, ou também na forma normal conjuntiva, que é uma conjunção
de disjunções, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Considere a tabela abaixo, a tabela verdade abaixo. Esse aqui é mais complicado. Temos P, Q e R, que são as variáveis, e o S vai ser, eu quero saber como obter o S a partir do P, o Q e o R, tá? Aqui é a tabela verdade, todas as possibilidades de P, Q e R, por isso são 8 linhas. 2 ao cubo, 8. VVV, VVF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFV e FFF. Tá bom. Vamos primeiro fazer a forma normal disjuntiva, que é mais intuitiva. Então, vamos olhar as linhas em que dá verdadeiro. São essas 3 linhas. Verdadeiro, aqui verdadeiro e aqui verdadeiro. Então, aqui, FFV. Então, seria não P, I não Q, I R. Aqui, a primeira, não P, I não Q, I R. Ou, para outra linha, próxima linha, não P, I, Q, I, não R, tá aqui, não P, I, Q, I, não R, porque aqui é F, V, F, né? E agora a última linha que dá verdadeiro, VFF, seria P, I, não Q, I, não R. P, I, não Q, I, não R, tá? Com isso, obtemos aqui a forma normal disjuntiva. Uma conjunção, ó, disjunção, que é forma normal disjuntiva. Disjunção de que de conjunções. Aqui dentro são sempre conjunções. Conjunções são os es, né? Tá? Agora vamos ver como obter a forma normal disjuntiva nesse exercício aqui, tá? Vamos lá, vamos olhar agora as linhas que dão falso. São essas 5 linhas aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 linhas, né? Aqui, falso, 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 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui na primeira linha, o que acontece? F, F, F. Então, a gente vai colocar o oposto, na forma normal conjuntiva. Então, vai ser P ou Q ou R. Aqui nessa linha, F, V, V, vamos colocar o oposto. P ou não Q ou não R. Tá aqui, P ou não Q ou não R, tá? P ou não Q ou não R. E nessa linha aqui, que dá falso, VFV, o oposto seria não P ou Q ou R. Tá aqui, não P ou Q ou não R. Nessa linha aqui, não P ou não Q ou R, que é VVF, o oposto seria não P ou não Q ou R. E essa aqui, VVV, é o oposto, não P, não Q, não ou não R. Tá? Com isso, nós obtemos o quê? Uma forma normal conjuntiva, tá? Por que conjuntiva? Porque é uma conjunção, várias conjunções aqui, né? Conjunção, vários es, de quê? De disjunções. Conjunção de disjunções. É a forma normal. Aqui dentro são só ous, né? E aqui fora são só es, tá? Uma forma normal conjuntiva. E esse daqui era a forma normal disjuntiva. Ou seja, toda fórmula lógica, toda proposição lógica pode ser escrita tanto na forma normal conjuntiva quanto na forma normal disjuntiva. Ok? Perfeito. Então, aqui já fizemos esse exercício que ele pede tanto a forma normal disjuntiva quanto a forma normal conjuntiva. Esse exercício aqui é um pouco mais complicado, vou falar só por alto aqui. Sejam x1, x2 até x5, 5 variáveis lógicas. Escreva uma fórmula usando apenas essas variáveis e os operadores e ou em negação equivalente à afirmação. Pelo menos 2 e no máximo 3 dessas variáveis são verdadeiras. Parece uma coisa simples, né? Eu tenho 5 variáveis, x1 até x5, variáveis lógicas, para assumir valor verdadeiro ou falso. E eu quero dizer o seguinte, apenas, pelo menos 2 e no máximo 3 dessas variáveis são verdadeiras. Então, como é que a gente faria? A gente poderia listar todas as possibilidades. O 1 e o 2 verdadeiro, o 3 e o 4 falso. E o 5 não importa, né? Ou, porque pode ser 2 ou 3, né? Ou o 1 e o 2 verdadeiro e o 3 e o 5 falso. O 4 não importa. O 1 e o 2 verdadeiro, o 4 e o 5 falso. Ou então, 1 e o 3 verdadeiro, o 2 e o 4 falso. 1 e o 3 verdadeiro, 2 e o 5 falso. 1 e o 3 verdadeiro, 4 e o 5 falso. São muitas possibilidades, né? Então, vão ser muitas... Vai ser uma cláusula muito grande. Aqui eu estou pensando na forma normal disjuntiva. Então, seria, por exemplo, x1 ou x2 ou não x3 ou não x4. E x1 ou x2 ou não x3 ou não x5.
ou, né? Deixa eu repetir, eu não sei se eu me enganei, vamos repetir. x1 e x2 e não x3 e não x4. Tá? Ou x1 e x2 e não x3 e não x4. Ou x1 e x2 e não x4 e não x5. Ou x1 e x3 e não x2 e não x4. Ou, e assim por diante. Tá? Então ficaria imenso, né? Eu não pensei muito se tem um modo mais rápido ou mais curto de escrever isso, mas eu imagino que seja assim mesmo. Uma questão bem grandinha, tá? A sua resolução. Tudo bem? É isso. Mas a conclusão mais importante dessa aula é a seguinte: toda proposição lógica pode ser escrito nessas formas, né? Forma normal disjuntiva, que é disjunção de conjunções, ou seja, vários ous, né? Com es, ligando es, né? Ou a forma normal conjuntiva, vários es ligando ous, tá bom? É isso.